Quando nós estudamos missões, a gente precisa dar atenção a alguns nomes que se destacam na história missionária. Tem gente que se destaca e que precisa ser estudado, a vida desses caras precisa ser estudada como testemunho. Nós precisamos aprender com o testemunho dos missionários do passado. E quem é apaixonado por missões, quem estuda missões, quem quer ir para missões, normalmente vai ter algumas figuras de gente que chama atenção, que mexe, a história deles mexe com a gente. Algumas histórias elas são tão bonitas que elas viram lenda, né? No meio evangélico, ouvir de gente que morreu na perseguição, gente que deu a vida no meio de uma tribo, o avião caiu, o que quer que seja, existem histórias marcantes que se tornam assim, contadas por qualquer igreja evangélica, qualquer missão que dê treinamento, manda ler o livro, manda conhecer a história. Então, mas tem um nome que, na minha opinião, ele se destaca. Porque ele, para mim, ele sai do ambiente só do cristão. Por conta de toda a obra que ele faz, todo o trabalho que essa pessoa faz, a história dele, ela é contada, ela é ecoada, não só no meio dos crentes, né? Não só no meio de missionários. Até mesmo, se você procurar, até desenho do Pica-Pau, olha só, vai haver referência a este nome que eu vou te falar aqui agora, que é o David Livingstone. David Livingstone. Ele foi um missionário escocês. Missionário escocês. E a história dele é maravilhosa. Eu não sei se o que me encanta na história dele, é lógico, é o decorrer de tudo, mas porque ela começa muito parecida com a história dos missionários no Brasil, com a história da maioria dos homens e mulheres em igrejas no Brasil. Por quê? Porque o David Livingstone, ele é um cara pobre. A história dele é uma história de referência de gente pobre. Ele nasce em 1813 na Escócia. Ele vem de uma família pobre. Eu vou falar aqui, por exemplo, que ele trabalhava, né, para ajudar no sustento da casa. Com 10 anos de idade ele está trabalhando. Aí você vai dizer assim, não, mas é comum. Né? Meu pai, né, nós não estamos falando de 1800, meu pai trabalhou a partir dos 13 anos. Já tinha carteira assinada com 13 anos de idade. Então você pode dizer, não é uma situação, mas o ritmo da família do Livingstone ele vai trabalhar para ajudar sustento, para a família sobreviver, para a família viver. Ele trabalha em campo de algodão, 12 horas por dia. E ele consegue ainda assim estudar. Olha que coisa extraordinária, porque nós conhecemos muitas histórias do passado de pessoas que trabalhavam nesse ritmo, mas que tiveram que abandonar a escola. O Livingstone, ele tem isso, a família dele tem isso como uma prioridade. Esse menino precisa estudar, esse menino precisa crescer. Então ele se desgasta. Por isso que eu digo que me lembra as histórias de missionários no Brasil, porque nós temos gente assim, gente que está saindo da pobreza. Ele está vivendo, a família está vivendo, na verdade, num cortiço. Não é aquela família que tem uma casa, por isso é olhando para a história, uma família pobre na Escócia, é uma família que passa necessidade, tá? Eles vivem num cortiço com 23 famílias. Olha só, com 23 famílias. Não é miséria, mas é pobreza. Pobreza. Ele é um exemplo para nós, a começar daí. Tá? Começar daí.
ele vive nesse contexto e nesse contexto ele vai trabalhar. Há uma expectativa da família que ele sim se envolva com missões, há uma oração da família, mas ele não vai trabalhar, a mente dele a princípio não vai trabalhar para isso, tá? Embora o papai dele gostaria, o pai dele era professor de escola dominical. Professor de escola dominical. O pai dele vai ter esse anseio, mas ele vai ter um primeiro anseio, não nisso. Ele quer continuar, mas ele quer estudar, não religião, ele não quer estudar para ser missionário no começo. O David Livingstone, ele quer ser médico, tá? Ele quer ser médico. E é nessa jornada desse menino esforçado, que quer ser médico, e de um pai orando para que o filho seja missionário, que as coisas vão aí casar, o agir de Deus vai acontecer. Ele vai estudar medicina, num lugar que hoje, se você pesquisar, é a Universidade de deixa eu ver se eu consigo, vou dar uma lida no nome, senão eu vou falar errado. Universidade de Strathclyde, né? Então ele vai estudar medicina nessa universidade. E é lógico que tem uma raiz de fé no coração dele. E há a possibilidade nessa faculdade dele estudar também grego. E ele vai estudar algumas aulas, ele assiste algumas aulas de grego. Nessa época, ele vai encontrar um homem chamado Ralph Wardlaw. Na história de missões, quando Deus vai construindo a sua história, homens e mulheres que possam te discipular e mostrar os caminhos vão ser muito importantes. E está com o coração aberto. Ele quer estudar medicina, é isso que ele quer. E ele encontra esse homem, Ralph Wardlaw. Um homem que vai mudar a vida do David Livingstone. Por quê? Porque esse homem é pastor, é reverendo. E ele tem um pensamento, esse reverendo, específico. Ele, lembra que a gente está falando da época de 1800, e ainda existe escravidão. Os negros ainda são escravos no mundo. As pessoas vão, navios negreiros na África, e sequestram, compram, importa o que acontece, mas ainda existe escravidão na terra. E aí, o Livingstone vai andar com esse pastor que é contra a escravidão. Contra a escravidão. E ele vai ser discipulado por esse homem, que vai mexer com o coração e a alma dele, tá? Vai mudar a maneira como ele vê o mundo ao seu redor, vai mudar a maneira como ele pensa nas coisas. E ele se forma na faculdade, doutor, mas se inscreve na Sociedade Missionária de Londres, London Missionary Society. E vai se comprometer agora com aquilo que era sonho do papai, ser um missionário. E é lógico, tem que fazer treinamento, ele vai ser treinado na Escola de Missões de Londres, né? E ele tem um objetivo, tá certo? O Livingstone é interessante, também um exemplo de vida dele, porque ele é o cara que papai fala uma coisa, treina para outra, mas Deus vai usar o que ele treina para isso. E agora também, vou ser missionário, beleza? Vou ser missionário. E ele bate no peito, vou para cima de estudar missões, e agora me enviem para o campo missionário. E eu quero ir para China. Ei, Livingstone, você quer ir para a China? Quero. No período que ele quer ir para a China, explode o que na história a gente chama, os historiadores chamam, eu não sou historiador, mas o que é chamado de a Guerra do Ópio. Guerra do Ópio. É um momento muito difícil na China. Então a Sociedade Londrina de Missões não está mandando missionário para a China nessa época. Não vai ser enviado. Ele quer, né? E não vai. Louvado seja Deus por isso, que a história dele vai ser contada por um outro lugar, um outro continente, né? Eu quero ir para a China, mas não vai. Então, pessoal da London Society dá uma sugestão. Vai para a Índia. Vai para a Índia. E ele, então,
né? Vão para a Índia, vão para a Índia, vão para a Índia. Mas ele vai conhecer um outro homem, Robert Moffat. Ele vai conhecer esse cara, né? Esse cara tá vindo de licença de um período de serviço militar na África do Sul. Lembra que é período de escravidão, é período de domínio, ainda é período que a África tem muitas colônias de ingleses, alemães. A Europa domina muito ainda a África, o continente africano, e o Sul ali não é um Sul liberto. Os africanos estão sob domínio dos colonizadores. E aí, quando ele escuta as histórias da África do Sul, ele fala, rapaz, aí é um lugar que eu posso ir, ser útil, sou médico, missionário, vou para a África. Mas eu não quero ficar no Sul, porque o Sul é onde tem maior domínio dos europeus. Os europeus não dominaram tanto o centro e o norte, a África. Então o que ele pensa, eu vou para o Sul, mas eu quero levar missões para o norte da África. Quero levar missões para o norte da África. E aí ele vai, ele é um homem muito estudado. Por várias vezes ele vai ser contratado, inclusive, pelo governo, para fazer expedições na África, para que se tenha um mapa mais adequado, principalmente dos rios que existem na África. Porque nós não temos avião nessa época, né? Então, em 1800, a grande tecnologia de transporte, se você tem que transportar alguma coisa, é barco. Então, Livingstone, nós precisamos saber onde é que o Nilo nasce, tá certo? Onde são as nascentes e por onde passeiam os grandes rios na África. Então, várias vezes ele vai, inclusive, fazer viagens que ele vai aproveitar para fazer missões, mas o governo vai mandar ele a fazer trabalho. Ele passa muito tempo explorando a África, né? E ele vai, nesse tempo, fazer campanhas, divulgações, quando ele volta sempre para a Europa. Ele vai fazer divulgações contra a escravidão. Ele vem com um discurso anti-escravatista forte, 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 né? Ele vai guerrear, né? Para acabar com a escravidão. Ele quer ir para a África para evangelizar, mas também para quando voltar mostrar as coisas absurdas que ele vê, porque ele testemunha coisas absurdas, no sentido de que aqueles que vão sequestrar os escravos, eles matam, eles estupram, eles dizimam, e ele vê isso e ele volta revoltado, né? E ele, nesse momento que ele vai crescendo, o nome dele, ele vai escrevendo livros, né? Ele vai escrevendo livros, ele vai apresentando uma defesa da fé, uma defesa da liberdade do africano, uma defesa da ação de Deus sobre o africano. Então, ele vai viajar por toda a África, toda. Em especial, ele explora a África Central e Meridional, né? Ali ele registra cachoeira, né? Uma das cachoeiras que ele encontra, que ele faz essa parte, né, de geógrafo, então é a famosa cachoeira Victoria's Fall, né, da Rainha Vitória. E ele sempre vai usar qualquer coisa que ele tenha como um caminho para questionar a vida corrompida, tá certo, daqueles que defendem a escravidão.